máxima de 30 graus. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,4% nesta quinta-feira, com o Ibovespa operando abaixo dos 77 mil pontos. O dólar, que no início da tarde chegou a ser cotado aí a R$ 4,20, se valorizou 0,8% no balanço geral do dia e terminou o dia custando R$ 4,14. O euro subiu 0,7% e agora custa R$ 4,84. Tô ligado na escuta de vocês, Olivan. É o Delson aqui em Lagoa Salgada, no Rio Grande do Norte. Obrigado pela audiência. Tô ligado na Rádio Cidade aqui em Lagoa Salgada. Manda um alô para mim aqui em Lagoa Salgada. Boa noite, é o Delson. Forte abraço para você. Obrigado pela audiência, Delson. 18 horas e 6 minutos. Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal deu aval à terceirização dos diferentes tipos de atividade das empresas. Os ministros analisaram 2 casos anteriores à lei da terceirização. Essa lei, que permite a terceirização de todas as atividades, foi sancionada pelo presidente Michel Temer ainda no ano passado. Existem ações no Supremo Tribunal Federal que questionam a constitucionalidade desse texto, mas elas ainda não foram votadas pelos ministros. Antes da lei da terceirização, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho indicava uma vedação à terceirização da atividade fim da empresa e permitia a contratação para atividades meio. E os empresários alegavam que a definição dos diferentes tipos de atividade causava uma confusão, inclusive, na justiça trabalhista. Olha, a Procuradoria-Geral da República apresentou um parecer favorável à determinação do Conselho Nacional de Justiça para que os magistrados daqui do Rio Grande do Norte devolvam cerca de 40 milhões de reais pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado em 2017 como auxílio moradia retroativo. Dentro do processo que está no Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral em exercício, Luciano Maris Maia, pediu a revogação da liminar do relator, que foi o ministro Marco Aurélio Mello, que revogou a determinação do Conselho Nacional de Justiça até o julgamento do caso. Os benefícios foram pagos a mais de 200 juízes e desembargadores. Alguns receberam até 211 mil reais. Vale frisar que trata-se de um parecer, que foi apresentado, e esse parecer vai ser votado ainda, dentro do que determina aqui o Conselho Nacional de Justiça. Somente 9 das 27 redes estaduais do país conseguiram, no ano passado, que seus alunos do ensino médio melhorassem os desempenhos em matemática e português na principal avaliação federal. No Nordeste, só 3: Ceará, Sergipe e Alagoas. Ainda assim, todas essas redes permaneceram em patamares distantes do adequado na etapa considerada hoje um dos principais desafios da educação básica do país. Os resultados estão no Sistema de Avaliação da Educação Básica, que foi divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação. Aqui no caso do Rio Grande do Norte, a nota média em matemática era de 247 em 2015, caindo para 244 no ano passado. Em português, caiu de 244 para 243. É o terceiro pior resultado do país. O governador Robinson Faria, candidato à reeleição pelo PSD, defendeu nesta quinta-feira que a solução para frear a onda de violência que assola os estados brasileiros
passa necessariamente por um pacto federativo em que todos os entes se unam para combater facções criminosas que atuam no país. Na visão do candidato, a segurança é um problema nacional e por isso precisa ser tratada na esfera federal, por todos os estados, de forma integrada entre os entes dos municípios, estados e União. Ele afirmou em entrevista a uma emissora local de TV que, se eleito, vai propor audiências em Brasília que promovam uma discussão ampla sobre legislação e integração. O Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte realiza nesta sexta-feira uma nova assembleia para decidir se a categoria vai entrar em greve a partir da próxima semana. Os trabalhadores do setor irão analisar uma nova proposta de reajuste salarial apresentada pela Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN. As direções de bancos públicos e privados sugerem um reajuste de 5%, enquanto que a categoria pede 22%. Até agora, a proposta foi rejeitada pelas direções sindicais de 6 estados. No entanto, os bancários de Pernambuco e São Paulo acataram as medidas que foram apresentadas pela FENABAN e decidiram por não realizar a greve. Bom, 18 horas e 11 minutos. Nós cumprimentamos aqui o nosso primeiro convidado de hoje, o secretário de Planejamento e Finanças da Prefeitura de Parnamirim, Giovanni Rodrigues Júnior. Boa noite, secretário. Obrigado por atender nosso convite. Boa noite, Alex. É sempre um prazer estar aqui conversando um pouco sobre a nossa cidade de Parnamirim. Obrigado mais uma vez. A Prefeitura de Parnamirim lançou o Programa de Estímulo ao Pedido de Exoneração. É uma espécie de PDV, né? Programa de Demissão Voluntária, mais ou menos. Você vai explicar agora. E eu já pergunto, de que se trata esse programa? Na verdade é um plano de estímulo ao pedido de exoneração que nós fizemos porque, como todos nós sabemos, os municípios brasileiros vivem um processo de muita dificuldade. E quando o prefeito Taveira assumiu em 2017, ele estava acima do limite legal. E aí, logicamente, o Tribunal de Contas do Estado convocou a prefeitura para que nós assinássemos um termo de ajustamento de gestão. E nesse termo de ajustamento de gestão, nós temos o compromisso de buscar reduzir exatamente o impacto da despesa com o pessoal no total da nossa folha de pagamento. Uhum. E aí uma das colocações, uma das opções que foram apresentadas é que nós efetuássemos a demissão das pessoas que entraram a partir de 1983 sem concurso público até 1997. No entanto, o prefeito não quer realizar essa ação e criou o plano de estímulo ao pedido de exoneração. Então este plano é para estimular essas pessoas que já têm tempo de serviço, que já estão em tempo de aposentadoria, para que elas façam opção por este plano, que a partir daí, logicamente, isso vai impactar na redução da folha de pessoal e, por conseguinte, para que a gente possa alcançar com a maior celeridade possível o limite que foi acordado com o Tribunal de Contas, para que a gente chegasse a 48,61, que é o limite de termo de alerta. Secretário, quantos servidores serão afetados efetivamente com esse programa? E você já falou um pouco aí em termos do qual seria o impacto aguardado nas contas do município. Em números absolutos, eu pergunto se tem esse estudo. Nós temos em torno de 470 servidores que estariam aptos a aderir ao plano. Logicamente que precisa ficar claro que essa adesão é voluntária, ou seja, não existe a obrigatoriedade para que o servidor o faça. Logicamente, cada um vai observar a sua condição de aposentadoria, sua condição de optar por este plano, o quanto efetivamente ele vai receber. E, feito isso, se porventura todos optassem, nós íamos promover aí uma redução em torno de R$1.600.000 na folha de pagamento. Isso mas nós não acreditamos que vamos chegar a esse número, até porque nós sabemos que muitos servidores vão fazer a opção de permanecer no quadro, mas aqueles que o fizerem, nós estamos estimando aí pelo menos uma redução na faixa de R$400.000 mês.
A gente fez um comentário essa semana a respeito desse assunto. Com tanto desemprego aí, eu acho que o povo talvez não queira se desligar. Mas há aqueles que talvez queiram fazer. Têm tempo de serviço, aqueles que já têm idade, já estão aptos a se aposentarem. E aí, diga-se de passagem, um servidor que já passou 30 anos trabalhando, que está numa idade já que permite a ele a aposentadoria, é o momento dele fazer a opção, até porque, logicamente, o que diz a Constituição é que quando nós estamos acima do limite legal para pessoal, essas pessoas poderiam ser demitidas sumariamente. Não é isso que nós queremos, não é isso que nós estamos fazendo, pelo contrário, o prefeito tem estimulado o plano para que as pessoas possam optar, desde que tenham condição, mas, de fato, o que pode acontecer, né, num determinado momento é que isso venha a ser exigido pela própria justiça, o que nós não queremos. Então, todo o esforço que nós estamos fazendo não é só o plano que está sendo realizado, ou seja, nós estamos reduzindo cargos comissionados, nós estamos reduzindo determinadas funções. Agora mesmo estamos propondo um novo concurso público para a cidade de Parnamirim. Dentro desse concurso público nós vamos reduzir, inclusive, todos os contratos e os cargos comissionados que estão contemplados neste concurso, reduzindo em função disso também o impacto sobre a folha. E, logicamente, também, por outro lado, a gente não pode olhar só a despesa, né? O município tem buscado também o estímulo em relação às receitas. Nós lançamos já o projeto de lei para os parques tecnológicos, onde a gente dá isenção em alguns tributos para aqueles que, porventura, queiram realizar ações na tecnologia na nossa cidade. Estimulamos efetivamente as empresas que já estão instaladas, estão sendo instaladas em Parnamirim, que são as empresas que trabalham com o telemarketing. E também estamos estimulando a atração de novas empresas para Parnamirim, como já tem sido sinalizado, a questão do Atacadão, que está chegando em Parnamirim, da Heineken. Agora mesmo está sendo anunciado, a Universidade Católica já comprou uma área para fazer um investimento, o Nordestão também. E aí nós esperamos que também com esse crescimento de receita, nós não precisamos necessariamente ter que tomar medidas mais duras com relação à demissão do pessoal. Logicamente que nós compreendemos que o momento é extremamente difícil para a sociedade como um todo, mas todo esforço está sendo realizado. O que a gente tem feito com o objetivo de ampliar a receita e reduzir as despesas naquilo que for possível. Giovanni, nós estamos conversando com o Giovanni Rodrigues Júnior, que é secretário de Planejamento e Finanças do município de Parnamirim. Ainda sobre o assunto inicial desse programa, caso os servidores não aceitem essa proposta ou haja uma baixa adesão, o que é que vai acontecer? Não, a priori, nós vamos avaliar essa condição. O que nós tivemos informação agora há pouco, eu falei com o secretário de administração, ele colocou que já existe um número grande de pessoas que aderiram ou que procuraram informações para fazer já a adesão. Boa parte delas tem alguma pendência por falta de informação ainda do INSS, que nós também estamos na tratativa de tentar acelerar isso, mas nós acreditamos que esse é o primeiro momento, a gente vai receber o resultado, hoje é o último dia, creio que na próxima semana nós já temos um balanço de qual foi o que efetivamente nós atingimos, e aí vamos ver qual foi o impacto que isso provocou na folha de pagamento. Isso é extremamente importante para que a gente possa balizar as próximas ações. O que de fato o prefeito não gostaria é de ter que tomar uma medida mais dura, mas todos nós sabemos o fato que acabou de ocorrer há poucos meses na UERN, quando ocorreu também exatamente desses servidores, a demissão desses servidores, eles recorreram, o juiz deu ganho de causa a eles, foi para o Supremo e no Supremo foi derrubado. Colocou que a Constituição é muito clara no sentido desse desligamento. Não é isso que nós queremos, não é isso que a Prefeitura de Parnamirim pretende. A gente quer, na verdade, chegar a um número que permita a gente atender o termo de ajustamento de gestão que nós realizamos com o Tribunal de Contas do Estado, sem necessariamente provocar para aqueles servidores, principalmente, que não têm ainda o tempo de serviço, que ainda não estão na condição de se aposentarem, que eles venham a perder o emprego. Bacana. Vamos falar aqui sobre concurso público. A Prefeitura de Parnamirim tinha lançado um concurso público para mais de 1.200 vagas, mas foi suspenso, não é isso? Exatamente. O que aconteceu? Mais uma vez, a informação vem com relação ao termo de ajustamento de gestão. Então, com relação ao termo de ajustamento de gestão, nós temos o compromisso de apresentar todo o impacto que isso tem gerado. Surgiram, então, aí algumas informações contrárias com relação a este impacto, mas nós já apresentamos, já discutimos com o próprio tribunal
os números reais, né, que a gente vai apresentar, porque a ideia é que este concurso venha para substituir os trabalhadores que estão em situação precária, ou seja, com contratos ou com cargos comissionados no município. Então, nós estamos adequando isso, conseguimos já, junto com o Ministério Público Estadual e também com o Ministério Público de Contas, encontrar um meio termo, e nós vamos relançar o concurso, provavelmente ainda agora no mês de setembro, já com uma redução do número de contratados, em torno de 850 pessoas, né, o concurso público. Estamos acreditando que o impacto que isso vai gerar, na verdade, vai gerar uma economicidade ao município, em torno de 10 milhões de reais, que vai nos ajudar, inclusive, no termo de ajustamento de gestão, e nós esperamos que algumas ações sejam equacionadas. Agora mesmo, né, por proposição do próprio prefeito, nós estamos revendo a questão do salário dos médicos, e uma grande vitória que eu acho que nós conseguimos conquistar junto ao Ministério Público e o Ministério Público de Contas, é que o município de Parnamirim irá contemplar neste concurso a Guarda Municipal, que é um anseio, né, da cidade já há muito tempo. É um compromisso do próprio prefeito Taveira de instalar a sua guarda municipal, e com este concurso nós vamos abrir a oportunidade para 50 guardas municipais que vão estar trabalhando junto com a tecnologia, né, com o Coronel Marcondes, que já está fazendo um trabalho de monitoramento nessa área, para que se possa, né, agregar e melhorar, né, o nível de segurança, principalmente dos nossos prédios públicos, né, nas escolas, nos hospitais, nas unidades de saúde, porque nós sabemos que o município também precisa dar a sua contribuição, apesar de saber que não é de sua responsabilidade a questão da segurança. Muitos municípios, muitos gestores reclamam, às vezes, da interferência, quanto mais do Ministério Público em atos de gestão, em atos administrativos. Dizem, inclusive, que o Ministério Público gostaria de governar alguns municípios diante de tantos pedidos, orientações, recomendações, etc, etc, etc. Eu perguntaria ao senhor, esse termo de conduta, no caso, que é um termo de ajustamento de gestão diferente, porque parte do Ministério Público do Tribunal de Contas e não do Ministério Público do Estado, né? Eu perguntaria se tem acarretado mais resultados positivos do que atrapalhado a gestão. Não, veja só, nós temos tratado tanto com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério de Contas, como também do Tribunal das Promotorias de Parnamirim, com muito diálogo. Nós sabemos que é verdade que eles estão cumprindo o seu papel, né, de fiscalizar as ações do setor público, mas nós também temos que ter também a nossa autonomia de tomar algumas decisões. E estamos tentando fazer isso com muito diálogo, ou seja, de forma permanente. Nós estamos dialogando, todos os secretários têm participado de forma constante no Ministério Público, apresentando as suas ações, apresentando e contra-argumentando em função de algumas solicitações feitas pelo Ministério Público. No caso do Tribunal de Contas, né, nós temos conversado muito, e esse ajustamento é extremamente importante para que a gente se adeque à legislação. Nós temos que ter o cuidado só para não ocorrer os exageros, né? Em determinados momentos, algumas ações né, ultrapassam os limites, né, tentando fazer uma ingerência completa em relação à governabilidade. Aí eu acho que aí cada um tem que ter um pouco de parcimônia, saber exatamente aonde deve ir, onde pode ir, e com o diálogo eu acho que tudo se resolve. E é isso que o prefeito tem determinado a todos os secretários, é dialogar com todos os ministérios públicos. Em Parnamirim nós temos em torno de 15 promotores, né, 15 promotorias lá atuando. Temos a promotoria de contas no caso do tribunal, e temos dialogado com eles, né, tentando encontrar esse equilíbrio. O importante é que a gente tenha sempre o foco a quem nós servimos. Ou seja, todas as ações do governo é para servir o cidadão parnamirinense, seja na área da educação, na saúde, na assistência, na iluminação, nos transportes, e nós temos trabalhado em função disso. Logicamente que nós sabemos das limitações de recursos. Agora mesmo, ontem, nós realizamos a audiência pública sobre a nossa lei orçamentária, que para 2019, que foi enviada à Câmara hoje, que vai passar por um processo de discussão legislativa, logicamente, mas que infelizmente nós temos que estar sempre tendo a clareza que nossas necessidades são maiores do que a disponibilidade de recursos, mas nós não podemos trabalhar com valores imaginários. Nós estamos trabalhando dentro da realidade para que a gente possa cumprir pelo menos as necessidades básicas, né, que a prefeitura tem que atender à sociedade.
Olha, nós estamos conversando com o secretário de Finanças, né, e Planejamento da Prefeitura de Parnamirim, Giovanni Rodrigues Júnior. Secretário, ainda sobre essa questão, quanto tempo deve durar essa reorganização das contas da Prefeitura? Veja só, não é uma tarefa fácil, né? No primeiro ano foi mais difícil, esse ano nós já estamos conseguindo caminhar com um pouco mais de tranquilidade. Mas acreditamos que a partir de 2019 a gente já tenha a sinalização deste equilíbrio, ou seja, a gente já começa a ver a possibilidade de realizar investimentos, né, principalmente no ano 2019, e aí pretendemos chegar no ano de 2020 já com essas contas plenamente equilibradas. Estamos fazendo todo um esforço, né, para manter com efetividade o pagamento dos servidores. Nós já pagamos os servidores em dia, religiosamente em dia, desde o primeiro dia que Taveira assumiu. Inclusive amanhã nós estaremos fazendo o pagamento da folha de pagamento, da folha de todos os servidores da Prefeitura de Parnamirim. Já pagamos 40% do 13º salário, né, o que indica que a gente já está provisionando os recursos para pagar também o 10º até o final do ano. Os servidores voltaram a ter férias, né, a ter os seus direitos normais, né. Com relação aos fornecedores, nós temos buscado também, né, manter o pagamento em dia. Agora nós estamos num processo de ajustamento, muitas vezes porque nós estamos também tentando obedecer a ordem cronológica, que também é uma determinação, né, do Tribunal de Contas, o que vem fazendo com que tenha que ocorrer toda uma adaptação, né, de todas as secretarias para esse novo momento que nós estamos vivenciando. Mas nós acreditamos que este esforço ele é importante para que a gente possa dar esse equilíbrio, que a partir de 2019, 2020, a gente comece a apresentar à sociedade todas as ações desejadas e pretendidas e prometidas pelo prefeito, né, durante a sua campanha. Como é que está a arrecadação do município de Parnamirim? Tem evoluído ao longo desses últimos meses? Como é que se encontra? Nós temos evoluído, principalmente no esforço grande da Secretaria de Tributação. Nós temos conseguido evoluir um pouco das receitas próprias, né? A grande questão é que nós temos sofrido algumas frustrações com relação ao ICMS, com relação também ao FPM, mas pelo menos nós estamos nos mantendo. Eu acho que isso é importante, né? E dando um equilíbrio exatamente com relação a controlar as despesas e fazer só aquilo que nós podemos fazer diante da limitação dos recursos financeiros. Esse é um momento que o país passa de extrema dificuldade, nós sabemos, né, como atinge o governo federal, atinge o estado, atinge também os municípios, mas nós estamos tentando fazer o nosso dever de casa, de equilibrar exatamente as nossas contas, para que a gente possa realmente, né, tomar as decisões de investimentos na área de educação, de saúde, de transporte, né, de segurança, de forma extremamente possível, sem criar frustrações em relação ao futuro. Secretário Giovanni, sobre essa determinação, essa norma do Tribunal de Contas do Estado, que definiu que os pagamentos devem ser feitos por ordem cronológica, desde quando foi efetivamente, já começa a perguntar, desde quando foi efetivamente implantado isso em Parnamirim, o que é que está trazendo como reflexo na administração dos recursos municipais e qual o balanço que o senhor faz dessa medida? Veja só, essa está na lei já desde 1973, né? Ou seja, na verdade... Ela não vinha sendo cumprida. Não vinha sendo cumprida nem pelo governo federal, nem pelos estados, nem pelos municípios. E a partir deste ano existe a determinação já... Isso então aqui é só no Rio Grande do Norte? Não, é geral, né? Mas o Rio Grande do Norte, agora o Tribunal de Contas já, né, tomou a decisão e já criou a necessidade que os municípios se adequassem a isso. E nós estamos tentando fazer isso da melhor forma possível. Não é uma tarefa fácil, né? Até porque nós sabemos que se a gente for trabalhar o que é prioritário, o prioritário é o medicamento, né, nas unidades de saúde, o prioritário é a merenda nas escolas, é a merenda na assistência social, é pagar os funcionários terceirizados, é fazer a coleta de lixo, pagar o lixo, pagar o aterro que a gente precisa, né, deslocar o nosso lixo até Ceará-Mirim. Então, quando a gente vai olhar o que é prioridade, na verdade, todas as ações do município hoje são prioritárias, né? Mas aí existe a legislação para a gente cumprir e nós estamos fazendo todo um esforço. Não está sendo fácil nesse primeiro momento, até porque é um momento de adaptação, mas nós acreditamos que com o passar do tempo nós vamos conseguir esse equilíbrio, que será extremamente importante. Eu considero que a ordem cronológica é importante até para que os fornecedores não precisem, né, ficar cobrando a prefeitura, ficar cobrando. Ou seja, nós teremos prazos,
os prazos de 30 dias de vencimento, você entrega a sua nota é dado o recebimento, é atestado e tem 30 dias para pagar. Estando dentro da ordem cronológica, até 30 dias nós realizaremos esse pagamento. Então não precisa do fornecedor estar buscando, né, as secretarias, buscando servidores para criar determinadas facilidades, para resolver os seus problemas. Então eu acho que o futuro é extremamente importante. Lógico que nós precisamos de algumas adaptações, algumas adequações, né? Precisamos, logicamente, que o Tribunal de Contas compreenda que esse momento que os municípios passam, porque se fosse no momento em que a receita tivesse em crescimento, era muito mais fácil a gente realizar essa atividade. Mas nós estamos num momento de limitação de receita e, portanto, né, na hora de realizar os pagamentos e realizar a prioridade, não tem sido uma tarefa fácil. Mas eu acho que nós estamos num processo de aprendizado que todos nós teremos a crescer e, principalmente, eu acho que a sociedade ganha com isso. Secretário Giovanni Rodrigues Júnior, qual a avaliação que o senhor faz do mandato do prefeito Taveira até o presente momento? Olha, Taveira, eu acho que ele tem sido surpreendente para todos os munícipes de Parnamirim, exatamente porque ele tem sido muito cauteloso, né? Então, ele tem respeitado a legalidade do seu mandato, tem buscado este equilíbrio que é fundamental, orçamentário e financeiro, e já começa a realizar as suas ações. Então, isso eu acho que é um lado extremamente positivo, porque nós começamos agora a realizar determinadas ações que começam a dar maior visibilidade à sociedade. Então, hoje nós estamos com um processo novo de licitação da iluminação pública, por exemplo, que nós acreditamos que no mês de setembro a gente já tenha concluído e que aí a gente vai dar uma nova conotação à iluminação de Parnamirim, até porque vai ter todo um plano de iluminação pública para que possa dar, inclusive, mais segurança ao cidadão. Nós já discutimos aqui, né, a questão da conquista do concurso para a Guarda Municipal, através da Secretaria de Segurança, que próximo ano nós já teremos a nossa guarda em atividade. A Secretaria de Saúde já reencontrou os seus equilíbrios, fez suas licitações de medicamento, que é algo que é extremamente importante, porque esse é um marco efetivo do governo Taveira, que tudo está sendo licitado, né, ou seja, nós estamos evitando o máximo questão de pegar carona, né, de buscar outras alternativas para poder viabilizar a aquisição, né, de determinados produtos, o que é um fato, né, extremamente importante. E aí as escolas vêm funcionando, nós temos recebido já algumas premiações sobre as ações das escolas. É bem verdade que precisamos realizar ainda algumas reformas, precisamos readequar algumas escolas, isso é necessário e está sendo programado e está sendo já feito algumas coisas. Nós faremos isso também já no ano de 2019, já diante da programação. As unidades de saúde, os medicamentos já chegaram, está sendo atendido. A equipe de estratégia de saúde da família tem sido reestruturada e a gente vai dar uma atividade maior com relação a isso. Então, assim, em todos os setores, Taveira tem tido o seu olhar, tem cobrado, ele é extremamente exigente, e eu digo que ele tem um grande predicado que é difícil nos gestores públicos, ele sabe dizer não. Então ele consegue dizer não com facilidade, né? Assim também como reconhece quando as atividades são importantes e aí diz o seu sim. Eu acho que isso tem dado esse equilíbrio e aí eu acredito que já começa a aparecer, e eu já tenho escutado isso, né, por parte da sociedade parnamirense e também do Rio Grande do Norte, da seriedade que ele vem administrando a sua prefeitura de Parnamirim e, né, o retorno que começa a aparecer para o cidadão parnamirense. 2018, 2017 foi muito difícil, 2018 já tem um certo equilíbrio e eu acredito que em 2019 nós teremos dias bem melhores do que nós já passamos na cidade hoje. Secretário de Planejamento e Finanças Parnamirim, Giovanni Rodrigues Júnior, o senhor falava no início dessa entrevista que algumas empresas estão se instalando. Você citou a Heineken e outras. A Heineken, o Atacadão, agora a Universidade Católica comprou uma área em Nova Parnamirim, o Nordestão também comprou uma outra área lá, e tem todo um processo de expansão, né, dentro da cidade, apesar das limitações. O que é que nós temos que deixar claro, inclusive, né, para todo cidadão parnamirense e norte-riograndense, é que nós somos um município que temos um território diminuto. Nós temos apenas 124 quilômetros quadrados. Desses 124, 27% dele é ocupado por área militar. Então nós temos a base aérea, temos a Barreira do Inferno e temos a estação de rádio da Marinha. Então isso, de uma certa forma, limita o poder do município de crescimento, porque 27% está
né, nessa área militar. E aí, logicamente, ela cidade é uma cidade que cresceu diferente das demais cidades. Geralmente as cidades crescem do centro para a periferia. Parnamirim não, hoje ela cresce de fora para dentro. Né? E o grande exemplo disso é Nova Parnamirim, né, juntamente com o Parque das Nações, o Parque do Jiqui, o Parque das Árvores. Ele representa uma população de aproximadamente 82 mil pessoas. Ou seja, é uma grande cidade do Rio Grande do Norte. E, por incrível que pareça, tem o maior IDH do Rio Grande do Norte. Então, é uma área extremamente interessante, onde tem tido investimentos. E aí nós temos todo tipo de sorte. Enquanto nós temos outros territórios com um nível de IDH mais baixo, com nível de pobreza mais acentuado, nós temos uma área onde nós temos a concentração, por exemplo, das maiores escolas de Natal, e estão sendo concentradas lá. Em Nova Parnamirim nós temos o Salesiana, nós temos o SEI, nós temos o Contemporâneo, nós temos o Overdose, ou seja, as grandes escolas de Natal, né, estão localizadas em Nova Parnamirim também, fazendo o seu braço de extensão, até compreendendo, né, essa renda elevada que existe lá. E inclusive Parnamirim tem crescido tanto que tem se aproximado já de Mossoró em termos populacionais. Foi divulgado um dado essa semana que mostra aí, daqui a pouco vai ser o segundo. Caminho para ser o segundo? Com caminho. Em termos pelo populacionais, ritmo que tá em termos populacionais, com certeza. Né? Em relação à arrecadação, ainda temos um caminho a percorrer, mas eu acho que os esforços que nós estamos realizando vai dar uma nova conotação à cidade, né, principalmente para dar a condição básica para que os investidores encontrem em Parnamirim facilidade para realizar suas ações. Ok. Fala um pouco sobre obras. Como é que está a questão das obras lá? Aqui em Natal está tendo esse momento, esse boom aí, digamos, de um programa que está visando sanear a cidade totalmente. Como é que está a questão do saneamento, Parnamirim? Essa eu acho que é uma conquista extremamente importante e marcante, né, do governo Taveira, que foi retomar a obra do saneamento básico. Né? Então nós chegamos a um acordo junto com o Ministério da Cidade, juntamente com a CAERN, e que aí as obras estão sendo retomadas, e aí o compromisso da CAERN é deixar a Parnamirim também 100% saneado. Então nós estamos trabalhando exatamente nesse movimento, e eu acho que isso é extremamente importante para todo cidadão, porque quando nós temos a obra de saneamento, nós temos também, efetivamente, uma melhoria na saúde do município. Né? As pessoas passam a ter um nível de saúde muito mais elevado. E essa obra tem sido retomada de forma acelerada, né? A construtora Gaspar tem feito, né, um processo extremamente competente e primoroso em relação de manter essa atividade forte no município de Parnamirim, e já começamos a observar em algumas localidades, né, já em torno de 3 frentes de trabalho exercendo sua ação lá em Parnamirim, e eu creio que em torno de 3 anos nós teremos aí 100% da cidade saneada, o que é algo extremamente importante, atrai investimentos e melhora a qualidade de vida do cidadão parnamirinense. Bacana. Ok, queria agradecer imensamente ao secretário de Planejamento e Finanças de Parnamirim, Giovanni Rodrigues Júnior. Obrigado pela entrevista de sucesso aí na administração. Obrigado, Alex. É sempre um prazer estar aqui falando um pouco sobre Parnamirim. Ok. Bom, vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência voltamos com outros destaques para os nossos ouvintes. Lembrando que também daqui a pouco vamos entrevistar o presidente do sindicato da indústria da construção civil do estado do Rio Grande do Norte, Arnaldo Gaspar Júnior, se encontra aqui já nos estúdios da Rádio Cidade. Vamos falar sobre o seminário que acontece amanhã sobre distratos imobiliários e outros temas que você não pode perder. Até já. Você está ouvindo Cidade Agora, com Alex Viana. A Haroldo Azevedo Construções, em parceria com o Balcão de Negócios Sinduscom, preparou para você as melhores ofertas do mercado imobiliário. Visite o Balcão de Negócios Sinduscom e conheça o Edifício Firenze, empreendimento de alto padrão, pronto para morar. Com 2 opções de planta, 4 suítes e 3 vagas de garagem para você viver como sempre quis. Na Avenida Salgado Filho, na melhor localização de Lagoa Nova. Idealização, Haroldo Azevedo Construções. Balcão de Negócios Sinduscom, no 3º piso do Milho Mall. As melhores oportunidades em um só lugar. Esperamos você. Dia 5 de setembro, 22 horas, 4 das principais associações de militares do Estado promoverão o programa Segurança Pública em Debate, com todos os candidatos ao governo do RN.
Os 8 candidatos ao Executivo irão debater sobre segurança pública com pergunta dos dirigentes das associações militares, dos associados e ainda questionamentos entre os próprios postulantes ao governo. O debate será transmitido ao vivo na tela da Band. Debate com retransmissão ao vivo aqui na 94 FM, dia 5 de setembro, às 22 horas, na sua Rádio Cidade. Você está ouvindo Cidade Agora, com Alex Viana. Dezoito horas 40 minutos, estamos de volta com o Cidade Agora para o segundo bloco do programa. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Alex Viana, essa é a Rádio Cidade. Hoje é quinta-feira, dia 30 de agosto de 2018. Cidade Agora que tem direção e apresentação de Alex Viana, produção do jornalista Tiago Rebolo. Lembrando que você pode participar do programa através do 996164494 e que também você pode assistir tudo aqui através de nossas redes sociais, Facebook e Instagram, 94 FM Rádio Cidade. 18 horas 40 minutos. Olha, eu tenho um recado para você. Sabe aquele amigo que acelera mais do que o permitido para chegar em casa um pouco mais cedo? Pois é, saiba que futuramente ele poderá fazer parte das estatísticas que apontam o excesso de velocidade como uma das maiores causas de acidentes de trânsito fatais. Dirigir acima do limite de velocidade nas ruas da cidade ou nas estradas põe em risco não apenas você e a sua família, mas também as pessoas que não têm nada a ver com isso. Por isso, pense bem, sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito mudando você. Uma campanha do Departamento de Trânsito, Governo do Rio Grande do Norte. A polícia fechou uma casa de jogos de azar e apreendeu 3 máquinas caça-níquel, além de uma pistola e munições que estavam na residência do proprietário do estabelecimento ilegal. A ação aconteceu nesta quarta-feira em Parnamirim. De acordo com a Força Nacional, as equipes chegaram até o lugar, no bairro Monte Castelo, após uma denúncia. Dentro das máquinas, a polícia apreendeu R$ 75. O ministro Tarcísio Vieira, do Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou um pedido apresentado pelo Instituto Democracia e Liberdade para barrar a divulgação de pesquisas eleitorais com o nome do ex-presidente Lula, preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato, no caso do Triplex. O objetivo do Instituto era fazer com que a Justiça Eleitoral editasse uma norma para proibir a divulgação direta ou indireta de pesquisas de opinião que incluam o nome de Lula e de candidatos que se encontrem em situação idêntica ou análoga. Em sua decisão, Tarcísio Vieira destacou que uma resolução do TSE prevê que, na realização das pesquisas, deverão constar os nomes de todos os candidatos cujo registro tenha sido requerido. Bom, e você já dirigiu e olhou o celular ao mesmo tempo? E se eu te disser que levamos cerca de 23 segundos para responder uma mensagem? Se você estiver a 60 km por hora, percorrerá quase 400 metros dividindo a atenção entre o celular e o volante. E existem grandes possibilidades de você encontrar um buraco, um carro e até uma pessoa. A mistura celular e direção é a 3ª maior causa de mortes no Brasil. Por isso, pense bem, sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito mudando você. Uma campanha do Departamento de Trânsito, Governo do Rio Grande do Norte. Bom, nós saudamos nesse exato momento nosso segundo convidado da noite de hoje, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Norte, Sinduscon, Arnaldo Gaspar Júnior. Boa noite, Arnaldo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite, ouvintes da 94. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pela gentileza de ter vindo conversar com os nossos ouvintes, atendendo o nosso convite.
O Sinduscom realiza amanhã, sexta-feira, um seminário sobre distratos imobiliários. De que se trata esse seminário? Qual é o objetivo do encontro? Bom, como o nome diz, a gente vai discutir, a gente vai abordar o tema do distrato na construção civil, na incorporação imobiliária. O que é o distrato, Alex? O consumidor, a pessoa que quer a casa própria, compra um imóvel na planta, assina um contrato, faz a negociação que convém a ele e à construtora, muda a forma de entrada, ele adequa muitas vezes as parcelas à sua condição, fecha o negócio, faz um contrato e a partir daí as duas partes começam a cumprir o que reza o contrato. O cliente começa a pagar e a construtora, a incorporadora, começa a fazer a obra. O que é que tem acontecido? Depois de pagar algumas parcelas, 5, 10, 15 parcelas, esse cliente desiste do imóvel. E aí a construtora, a incorporadora, executa o que diz o contrato. Esse cliente não satisfeito vai à justiça e a justiça tem dado interpretações diversas e decisões diversas em relação a esse tema. E não há um entendimento comum. Não há um entendimento comum. Muitas vezes a justiça chega a mandar que a construtora ou incorporadora devolva de uma só vez todo o valor já pago por esse distrato. A justiça normalmente ela considera que essa é uma relação de consumo sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e aplica esse código ipsis literi, como se a venda de um imóvel fosse semelhante à venda de uma televisão ou a compra de uma geladeira, vestuário, etc. De um vestuário, etc. E isso tem causado um grande problema. Por quê? Primeiro que tem um contrato que rege essa relação. Segundo que essa compra e venda foi intermediada por um corretor. Muitas vezes teve a presença de advogados de ambas as partes. E esse contrato é simplesmente ignorado. E o que isso causa? Isso causa que a construtora ela não tem esse lastro financeiro para devolver esse recurso de imediato. Ela já pagou a corretagem, ela já teve gastos com publicidade, com stand, ela já teve gastos com mão de obra, porque muitas vezes a obra já está iniciada, né? Ela já transformou aquele recurso que ela recebeu em concreto, forma, aço, enfim, em insumos para entregar aquilo que ela se comprometeu. E, mais ainda, muitas vezes ela já negociou esses contratos, que são os recebíveis futuros, ela negociou com bancos, com financeiras, e ela se vê numa situação dificílima, porque ela tem que devolver um recurso que ela não tem, né? E ela tem que honrar com a financeira, e ela tem que honrar com aqueles que estão pagando em dia as suas prestações, entregar aquilo que se comprometeu. Então isso é um caso, isso é uma situação muito complexa. A gente entende a decisão da justiça no sentido de tentar proteger aquele consumidor que comprou de boa fé, que perdeu o emprego, que está numa situação difícil. Mas por outro lado, neste meio, nesse bojo, Alex, está também investidores. Sim. Pessoas que compraram 3, 4, 5, 10 imóveis na planta, na época que os imóveis se valorizavam, que a gente estava no boom imobiliário, e agora elas, como investidores, sujeitos ao risco, elas agora buscam justiça para simplesmente ter um capitalismo sem risco, querer o seu dinheiro de volta em prejuízo da construtora, em prejuízo do próprio mercado, né? Isso tá realmente criando um grande problema, e você tem decisões divergentes. Vários juízes de primeira instância julgam de forma diferente todos os casos. O TJ, muitas vezes, que é o Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, também tem entendimentos diferentes, e tudo isso termina onde? No STJ. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo 2 ministros do STJ, o ministro Salomão e o ministro Sanseverino, que vão proferir, cada um deles, uma palestra. Primeira palestra é o STJ e o distrato. Qual é a jurisprudência do STJ? De que forma o STJ tem tratado essa questão?
né, para sinalizar a primeira e a segunda instância como é que isso vai ser resolvido ao chegar no STJ. Qual é a tendência do STJ? A outra palestra, esse tema é tão importante e essa é uma relação tão especial que o Congresso se alertou para isso e tem um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e está em discussão no Senado, quer dizer, se o Senado aprovar vai virar lei, onde ele regulamenta essa relação. Ele tira essa relação da relação de consumo normal, prevista no Código de Defesa do Consumidor, e ela vai ter uma lei específica para a incorporação imobiliária, para essa relação entre o consumidor do imóvel, do loteamento, do terreno, diferenciando isso de uma relação de consumo normal, como nós falamos aqui. Então, essa outra palestra é sobre essa lei. Esse ministro vai falar sobre como é que ele e o STJ veem essa nova lei, quais são os prós, quais são os contras. No meio dessas duas palestras, nós vamos ter a palestra do Dr. Celso Petrucci, que vai nos dar uma aula de como funciona o mercado imobiliário. Por exemplo, eu sou presidente do Sinduscom, você sabe, minha empresa trabalha com obras públicas. Eu não faço incorporação imobiliária. Então, tem meandros do negócio incorporação imobiliária que eu próprio desconheço. Como é que ele funciona, como é que ele se financia, o que é patrimônio de afetação, por que é uma relação de consumo diferenciada e por que, Alex, principalmente, que uma decisão que do ponto de vista individual ela pode até ser justa, ser correta, mas essa decisão ela tem um efeito bumerangue. Ela prejudica toda a sociedade. Por quê? Porque na hora que essa decisão de devolver todo esse recurso de uma única vez, ou de reter uma pequena parcela e obrigar que a devolução seja de uma única vez, ela vai fazer com que nos próximos lançamentos as construtoras e as incorporadoras digam: epa, peraí, se a regra é essa, o meu preço não é esse. Outros vão dizer, com essa regra, eu não vou mais, eu vou sair do ramo. E os bancos e as financeiras vão dizer: vixe, com essa regra, o meu juro é outro. Então, a gente quer mostrar como que essa decisão ela impacta toda a cadeia produtiva e ela impacta o emprego. Você está mexendo aí com muitos interesses aí, muitos segmentos, muitos interesses. Quantas palestras vão ser? Vão ser 3 palestras. 3 palestras. Começa amanhã 8h30. É no auditório da Fierne. Para nossa surpresa e felicidade. Surpresa não, porque o tema é muito forte. As 250 vagas estão preenchidas. As inscrições eram no site do Sinduscom. Estão todas preenchidas, tanto que nós estamos colocando uma filmagem para do lado externo, na área da área de eventos culturais da Fierne, nós vamos ter um telão com as cadeiras para as pessoas que não têm lugar no auditório poderem participar ao vivo, e vamos disponibilizar essa palestra também no site do Sinduscom. Estamos vendo se conseguimos fazer isso ao vivo. Se não for ao vivo, depois da palestra ela vai ser disponibilizada. Bacana. Então, se a gente pudesse listar aqui para a gente fechar isso aqui, a quem interessa participar disso aí, quem é que você diria? A quem é destinado, digamos? A quem é destinado? É destinado a todos os advogados que militam com o mercado imobiliário. Ela é destinada a todos os juízes de primeiro grau e assessores de juízes que todos os dias julgam essas causas. Então é uma hora deles terem um pouco mais de informação sobre essas questões que eu lhe disse, como é que funciona o mercado imobiliário e o que as decisões que eles estão dando vão acarretar. Ela interessa também a alguns consumidores, aos investidores, né, que ingressaram na justiça e pedindo devolução de dinheiro. Ou seja, ela interessa a muita gente. Por isso que eu acho que ela foi esse sucesso e está lotada amanhã, e eu estou muito feliz de termos aqui esses ministros. Estão vindo também os 2 ministros do STJ da Terra, que é o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, o ministro, e o Luiz Alberto Gugel de Faria, que vão ciceronear os seus pares do STJ
nessas palestras, vão compor a mesa, vão apresentar e vão também participar dos debates após. Então, bacana a iniciativa do Sinduscom. Do Sinduscom, juntamente com a Marne. Essa iniciativa Associação dos Magistrados. Dos magistrados do RN, Dr. Val, nós conversamos, ele também muito preocupado com o número enorme de ações e com as decisões completamente díspares umas das outras, e como eu disse, nós não temos interesse de catequizar nada, nós não queremos mostrar nenhum ponto de vista, a gente quer discutir de uma forma aberta, transparente, o que isso está acarretando no mercado tão importante para todo mundo. Né? E eu costumo lembrar sempre o que o Eduardo Gianetti, economista, escritor, a quem eu muito admiro, disse numa palestra. Ao empresário, na realidade, Alex, interessa não o tamanho do muro. Interessa que o muro seja bem visível, que a gente saiba a altura dele, que a gente saiba a localização exata dele, que a gente saiba exatamente o que é que a gente tem que fazer para ultrapassá-lo. Isso é que importa. Né? E aí, a partir do momento que esse muro, que é a segurança jurídica, que ele passe a ser único, a gente vai fazer o que a gente sabe fazer. Agora, se o muro for muito alto, isso vai refletir no preço dos imóveis, sem dúvida nenhuma. Ok, então amanhã é dia de se discutir essas questões relacionadas aí de interesse de vários segmentos, como você bem colocou. Estamos conversando com Arnaldo Gaspar Júnior, que é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui no estado do Rio Grande do Norte, empresário. Arnaldo, ainda dentro da toada, mas mudando um pouco o tema, como é que está o momento da construção civil aqui no estado? Estoque de imóveis permanece alto? Não, o estoque de imóveis baixou bastante. Na realidade, as vendas elas não estão como nós queríamos. Mas por quê? Porque primeiro os estoques estão muito pequenos. Segundo, os estoques hoje estão sendo um pouco retroalimentados por essas devoluções, por esses distratos. Então ainda continua sendo um bom momento de comprar, porque os juros estão muito baixos, né? Historicamente a gente está com um dos juros mais baixos que já tivemos. Agora, essa insegurança jurídica, ela faz com que nós não tenhamos lançamento. Então hoje nós temos a insegurança da eleição que se avizinha, né? Como nós temos total incerteza se nós vamos dar uma guinada à direita, se vamos permanecer na esquerda, no centro, isso traz uma insegurança para quem empreende, e também essas questões do distrato, ela é um grande empecilho para a retomada do mercado imobiliário. Porque se você não sabe qual é a regra, como é que você vai entrar no jogo? Uma coisa fundamental para você jogar qualquer jogo é você saber qual é a regra e saber que a regra não vai mudar durante a partida. Arnaldo, nós estamos nos aproximando do final da entrevista. Eu não queria deixar de abordar um tema que está cada vez ganhando mais relevo e cada vez mais nos próximos dias, até outubro, dia da votação, as eleições deste ano. Como é que você está vendo o cenário, seja nacional, seja estadual, na perspectiva do mercado, na perspectiva empresarial, ou até mesmo na perspectiva cidadã? Do ponto de vista nacional, Alex, que eu prefiro comentar, eu vejo uma distribuição muito grande, eu vejo a esquerda muito culpada por tudo que está acontecendo, não pelos erros que ela cometeu, porque ela cometeu também muitos acertos durante os seus 13 anos de governo, mas pela incapacidade da esquerda de fazer uma meia-culpa, uma incapacidade da esquerda, brasileira no caso, de assumir temas simples. Por que a esquerda brasileira é incapaz de dizer que o governo Maduro, desculpa a expressão, é uma porcaria? Por que a esquerda brasileira tem tanta dificuldade de dizer que Cuba é uma ditadura? Que mal isso traria para a esquerda brasileira? Por que a gente não pode ter uma esquerda que diga isso abertamente? Ela se qualificaria para ser uma esquerda moderna. A esquerda tem que entender que o socialismo comunista da União Soviética não existe mais. Mas é possível ter uma esquerda humanitária. Ela é necessária. Uma esquerda que queira mais igualdade, que queira mais inclusividade, mas sabendo que ela tem que respeitar a democracia, ela tem que respeitar o mercado também, que a economia de mercado e a democracia, elas foram vencedoras da história. É preciso que a esquerda saiba
como pegar esses dois ingredientes, democracia e mercado, e trazê-las para a esquerda. Né? E como a esquerda não fez isso, ela criou o ovo da serpente, que é a direita radical. E aí a gente fica com esse espectro enorme na nossa política. Antagônicos, os opostos? E que a gente não sabe onde a gente vai parar, entendeu, Alex? E eu torceria muito que a gente não fosse nem para uma esquerda radical e muito menos para uma direita radical, que a gente se posicionasse no centro, até porque nós temos uma pleiade de candidatos a presidente, Alex, mas se você for ver, a renovação do Congresso vai ser muito pequena. Então, nós não podemos ter pessoas que não saibam lidar com o Congresso que virá, porque a legitimidade das urnas, ela vai valer por 2, 3, 4 meses. Depois a gente vai ter que ter alguém com habilidade política para lidar com um Congresso que está cheio de cobra criada. Bacana, perfeita a sua análise. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a presença aqui do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscon, Arnaldo Gaspar Júnior. Obrigado, sucesso amanhã no evento. Obrigado, Alex, mais uma vez obrigado pelo espaço que você dá ao nosso Sinduscon. Boa noite a todos, bom descanso. Obrigado, ficamos por aqui, uma excelente noite e até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas. Tchau. Você ouviu Cidade Agora com Alex Viana.